Uau, uau, uau! Que carreira a seguir! Olá, gente! Vamos esperar chegar mais amigas e amigos. Deixa eu colocar o nosso tema aqui. Vamos pôr nosso tema aqui. Hoje a gente vai tratar sobre carreira. Um papo super bacana. Como saber que carreira seguir. Deixa eu colocar aqui. A gente já vai começar, deixa eu avisar a nossa convidada. Gente, boa tarde para vocês. A gente está chegando aí na nossa penúltima live. A gente vem numa sequência de algumas e muitas lives. Amanhã a gente completa a 20ª e vai ter uma convidada super especial. E hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre que carreira seguir. A gente fez todo um histórico, tratando desde direitos humanos, de ativismo, de educação financeira. A gente falou essas últimas semanas muito de sonhos, né? Multiplicando seus sonhos, como traçar os seus sonhos de metas, planos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carreira. Quem vai falar com a gente é a Catiana Normandia. Já avisei para ela, a internet dela caiu, mas estamos esperando. Mas a pergunta que permeia muito a juventude, talvez até nós que somos mulheres mais velhas, é que carreira seguir? Né? Talvez muitas de nós, quando éramos jovens, as pessoas perguntavam: o que você vai ser quando crescer, que carreira você vai seguir? E dependendo da nossa classe social, fica muito mais fácil responder. Muitas pessoas são médicas porque os pais são médicos e todo mundo é médico e fica muito mais fácil ser médico. Então você acaba seguindo um sonho de família. Mas quando a gente fala de população periférica ou do público que nós atendemos do plano de menina, que são meninas jovens, que estudam em escolas públicas, que muitas vezes são criadas por um modelo de família não tradicional, a carreira muitas vezes fica em último plano, né? Então a gente sabe que existe a dificuldade de escolher a carreira, principalmente nesse momento de transição entre o ensino médio, a faculdade, tudo isso é uma novidade. É uma pergunta que acaba nos atormentando. E para falar sobre isso hoje, a Catiana Normandia vai falar com a gente. Ela já entrou aqui, eu vi. Ela é administradora de formação, especialista em gestão de pessoas, gestão empresarial. Ela é militante de causas sociais, trabalha com qualificação profissional para jovens e tem uma consultoria, fundadora da CNA, Desenvolvimento Profissional. Vou colocar ela aqui para a gente conversar com ela. Opa, cadê a Catiana? Tá aqui. Já tô chamando. E vão convidando gente, mandando pergunta no direct pra gente ter assunto aí até as 17h29. Tá aguardando ela chegar. Tcharam! Gente, enquanto a Kate tá subindo, avisar que todas as nossas lives. A semana passada começou a entrar as lives no nosso IGTV, mas todas as nossas lives estão salvas no nosso canal do YouTube, Plano de Menina. Então é só ir lá, tem toda a coletânea de lives que a gente fez no último mês. E aí vocês podem estudar um pouco mais, entender um pouco mais do trabalho que a gente fez com as outras mentoras. Ela falou que está aguardando o convite, mas eu já chamei ela. Vou tentar de novo. Tá falando que ela não pode entrar. Tcharam! Bom, enquanto a Catiana vai entrando aí, a gente vai conversar um pouquinho. Que aí também, se vocês quiserem mandar perguntas, mas a gente sabe que a maioria dos jovens, eles ainda têm dúvidas sobre que carreira seguir. Eu falo por experiência própria, eu já tenho 36 anos, e na minha época de escolher a minha carreira, hoje eu sou gestora pública, tenho uma carreira de 18 anos no terceiro setor,
E muitas vezes eu ainda me pergunto se foi uma opção de vida ou foi a vida que me levou a ser gestora de terceiro setor, né? Porque eu, na minha época, eu não tinha grana para a faculdade, e aí a gente vai trabalhando e vai se envolvendo e vai fazendo as coisas até chegar numa carreira. Eu nunca tive o sonho de ser médica, aeromoça, dentista, fisioterapeuta, porque na periferia não é uma coisa comum, né? E a gente também, muitas vezes, a nossa carreira vai de acordo com as pessoas que a gente conhece. Então, você conhecendo pessoas que já sigam aquela carreira, fica muito mais fácil. Né? Então, muitas vezes você se inspira em alguém. Você fala, eu quero ser jornalista porque a Glória Maria é jornalista. Eu quero ser apresentadora de TV porque, sei lá, a Xuxa é apresentadora de TV. Então, a gente acaba lidando com o sentimento de olhar uma pessoa e se inspirar. Algumas pessoas hoje chamam de representatividade, no meu tempo não tinha muito isso. Mas a carreira, ela perpassa por muitos fatores, né? Não adianta você ter uma carreira pelo sonho do outro, pelo olhar do outro. A semana passada a gente falava sobre sonhos, muitas vezes a gente sonha pelo sonho da outra pessoa, né? Então, a sua mãe sonhava em ser modelo, e aí ela não conseguiu, e aí você acaba se tornando modelo, porque a sua mãe te preparou para isso, sonhou, né? A gente vê muito filme, muita coisa assim, dos pais depositarem o desejo de carreira nos filhos. E aí os filhos acabam seguindo isso. Mas será que você é feliz seguindo o sonho do outro? Será que você é feliz seguindo a carreira do outro? Carreira é uma coisa que, teoricamente, você leva para sua vida inteira. Fica no seu currículo, você assina como aquilo. E por mais que a gente esteja no momento de crise, de pandemia, a gente tem visto toda a mobilização, nós do Plano de Menina também somos mobilizadas na hashtag Adia Enem, suspende o Enem, porque a gente sabe que vai ser prejudicial para muitos jovens, porque esse momento de faculdade, de ter a opção de que carreira, de que faculdade cursar e seguir, o Enem hoje ele é uma porta de entrada para muitos jovens periféricos, mas e se você esperar um pouquinho? No Plano de Menina, a gente conversa muito com as meninas de você parar, pensar, refletir e planejar. Quais são suas habilidades? O que você sabe fazer bem? De repente, você vai sair do ensino médio esse ano, ou não, ou você já está querendo fazer uma transição de carreira, mas você vai pelo impulso fazer essa transição de carreira, ou sair do ensino médio e prestar uma faculdade, ou você tem pesquisado? É uma habilidade sua? É uma coisa que você goste realmente? Né? Como que a gente trabalha isso dentro da gente? Tudo que a gente faz com as meninas no plano de menina é trazer pessoas que as inspirem. Então, por exemplo, o meu sonho é ser uma advogada. Eu sempre quis ser advogada. Porém, eu não gosto muito de ler. Eu tenho uma certa dificuldade de ler. E nós sabemos, né, a maioria de nós sabemos que o direito ele perpetua por leis, são livros e mais livros, são códigos penais, né? O código penal é 1 milhão de coisas. Se você não gosta de ler, você quer ser advogada? Será que você realmente quer ser advogada? É uma profissão que você tem ali uma admiração e acha que seria legal para você, né? Se você quer ser médica ou médico, mas eu não gosto de sangue, como que você vai ser um médico ou médica e atender as pessoas dentro de um pronto-socorro? São coisas que a gente tem que pensar antes de iniciar. E isso são as nossas habilidades, né? Que habilidade você tem? De repente, a sua habilidade é para a área de exatas. De repente, você tem uma habilidade extraordinária com números, né? De repente, você tem uma habilidade extraordinária de comunicação. Então, antes de decidir a nossa carreira, o primeiro passo que no plano de menina a gente trabalha com as meninas é descobrir quem é você, qual a sua habilidade, o que você sabe fazer bem. Você pode falar para mim, ai, Kelly, eu não sei fazer nada bem, tudo que eu faço é ruim. Não é tudo que você faz é ruim. Sempre a gente faz uma coisa que é boa e as pessoas, de alguma forma, nos elogiam. As pessoas podem falar, nossa, você é muito boa conversando. Nossa, você é muito boa quando tem conta de matemática, você é a primeira a ter um raciocínio lógico. Então, vale a pena você começar a notar as habilidades que você tem. Já é um primeiro passo para identificar que carreira seguir. Outro ponto interessante é a gente pensar sobre o que está surgindo no mercado de trabalho. Amanhã a gente vai ter uma live muito interessante sobre mulheres no ramo de tecnologia, e hoje tudo que a gente ouve falar é tecnologia, que a gente está na quarta revolução tecnológica, que o futuro é tecnológico, mas você gosta de tecnologia? Né? Você se vê sentada num computador
fazendo alguma coisa voltada para a tecnologia? Se não, é uma coisa que você tem que pensar. A gente também não pode só se basear no que as pesquisas falam e o mercado fala. Existem muitas outras profissões que, mesmo tendo essa revolução tecnológica, já existem pesquisas que dizem que algumas profissões não vão sumir. Então, a gente também não precisa se desesperar e virar uma pessoa totalmente tecnológica. A gente tem visto aí nos últimos 60 dias o crescimento estrondoso de lives, cada hora é uma plataforma nova, a gente está tendo teleatendimento de médicos online, a gente está tendo todos os serviços que antes a gente tinha que fazer presencialmente, as pessoas estão tentando fazer online. Sim, isso é tecnologia, mas não necessariamente você vai trabalhar nessa área de tecnologia. Porém, profissões que são ligadas ao afeto, ao humano, elas não vão sumir. Né? A gente tem a profissão de cuidadora, por exemplo. Um robô provavelmente não vai cuidar bem de uma criança, ou de um idoso, ou de uma pessoa que precisa de cuidado. As profissões ligadas à área de autocuidado e saúde, profissões ligadas à área de alimentação, veganismo, são coisas que as pessoas hoje valorizam muito, né? Se você pensar que cada vez mais a gente tem pensado em se cuidar, se alimentar melhor, ter o contato com o outro, né? Agora que a gente está aí nesse momento de isolamento, a gente vê o quão faz falta o contato com o outro, porque aí a gente está tendo um contato só virtual e faz falta esse contato humano. Então, é uma coisa que vai continuar, né? São profissões que vão continuar. Então, o segundo passo é quando você olhar para o mercado, olhar para ele de uma forma que você consiga identificar o futuro também em novas coisas. Não pensar, todo mundo está fazendo programação, todo mundo está fazendo medicina, então eu também tenho que seguir para essa área, que senão eu não vou ser bem-sucedido na minha carreira. Tudo bem, a gente tem que pensar em grana no futuro, né? Eu vou ter uma carreira que vai me sustentar financeiramente, é um pensamento que a gente tem que ter. Mas a gente também tem que pensar que a gente vai ter uma carreira que provavelmente a gente vai ter que exercer, e se a gente não tiver amor por aquilo que a gente faz, vai ficar um pouco mais difícil de exercer. Um pouco não, eu digo muito mais difícil. Então a gente também tem que olhar, fazer o que gosta. E aí, mesmo todas as pesquisas direcionando para áreas tecnológicas, as áreas tecnológicas elas têm várias quebras que dá para também envolver o lado humano. Eu falo pelo lado humano porque eu sou uma pessoa totalmente da área de humanas. Eu tenho muito mais facilidade com a área de humanas do que de exatas, apesar de eu ter um pensamento muito rápido para a solução de problemas, mas eu não me vejo com números, com muita coisa assim, eu acabo suando frio. Enfim, para mim é uma coisa muito mais difícil. Eu gosto do contato humano, então eu não me vejo numa função que seja rotina, né? Eu não consigo viver em rotina, eu preciso de profissões que mexam com o meu emocional e que eu possa circular mais. Além disso, eu acredito que muitas de nós, e muitos de nós, quando éramos mais jovens, tinha aquelas coisas, vamos fazer teste vocacional na escola, né? Hoje tem as feiras do estudante, que você chega lá e faz um teste vocacional com psicólogos e tem uma certa pontuação que ele vai te indicar. Vai para a área de exatas, vai para a área de humanas, enfim. Será que só esse teste basta? Será que só você chegar lá naquele dia e fazer um teste, isso é legal? Ou você tem que fazer um pouco mais de coisas? Espera aí que eu vou chamar a nossa convidada. Tá aguardando. Já chamei. Olha ela! Oi, gente, boa tarde. Desculpa, porque a internet cai, né? A gente está numa situação que não tá legal. Então, desculpa a todos aqui. Deu um problema técnico, mas agora vamos. Imagina. Tá maravilhosa. Bem-vinda, Catiane. Catiane, eu contei um pouquinho quem é você muito brevemente. A gente já falou sobre alguns tópicos, pensando de que carreira seguir, mas eu queria que você apresentasse. E a última fala que a gente estava pensando agora um pouquinho, eu queria já que você introduzisse falando um pouco sobre esses testes vocacionais. Se só eles bastam no momento de escolher uma carreira, o que você pensa sobre isso? Então tá bom. Obrigada, Kelly, pelo convite. Estou bem feliz. Que bom. Só os testes, assim, falando um pouco sobre isso, né? Que carreira seguir e tudo mais, só os testes vocacionais não basta. Eu acredito que a gente precisa primeiro se conhecer, né? Entender quem é você. Né? Eu, quando jovem, essa pergunta você tem que responder enquanto jovem, né? Enquanto adolescente, fazer essa pergunta, apesar que isso a gente sabe que chega na nossa idade, a gente ainda está se descobrindo. Mas, né?
Mas, enquanto adolescente, que você está naquela fase de sair para procurar o seu primeiro emprego, prestar um vestibular, a sua primeira faculdade, você precisa primeiro responder algumas perguntas, né? Então, quem é você? Do que você gosta de fazer? E nem tudo isso, às vezes, sai num teste vocacional, né? Então, não somente o teste vocacional. E a gente também, Kelly, tem que lembrar que nem todo mundo tem o acesso aos testes vocacionais, né? A gente tem aqui duas frentes. A gente tem um jovem de classe média e classe média alta, que desde cedo ele entende essa carreira, o que seguir, se vem de algumas profissões, por exemplo, se ele é da área jurídica, advogado, se é medicina, normalmente vai seguir a carreira do pai e do avô, mas nem todo mundo tem essa realidade, né? E aí, quem não tem essa realidade, a gente precisa pensar outras possibilidades. E a gente precisa descobrir quais são as nossas habilidades, né? E aí você vai perguntar, Kate, como é que a gente descobre essas habilidades? Então é olhando para mim. O que eu gosto de fazer? O que me deixa feliz? Eu gosto de números? Eu gosto de ler? Eu tenho facilidade para escrita? Eu gosto de ficar mais com pessoas? Ou eu gosto de ficar sozinha? Né? Então, eu começo a perceber isso. Quando eu estou na sala de aula, eu gosto de trabalhar em grupo ou eu prefiro sempre os trabalhos que os professores pedem para eu fazer individual? E quais são as disciplinas que eu tenho mais facilidades? Quando a gente começa a se olhar e pensar isso, né? E eu digo que aí você vai começar a pensar isso no ensino médio. A partir do ensino médio, a gente começa a entender que carreira seguir, né? O que seguir, o que eu quero. Então é a gente entender. Eu gosto de desenhar. Tem muita gente que gosta de desenhar. Aí tem gente que vai falar assim, Kátia, então eu nem sempre, se eu estou falando de um jovem de periferia e tudo mais, ele pode ser arquiteto. Ele pode ser não. Deixam ou permitem que ele seja arquiteto. Poder ser, ele pode, né? Mas eu digo o permitir. Então a gente tem que pensar nisso. E aí o permitir é isso, né? Ele vai poder ser sim. Quais são os caminhos? O que ele tem que fazer? Então ele começa a descobrir alguns cursos. E uma coisa, Kelly, que eu acho que é importante a gente perceber também é esse jovem que está descobrindo as suas habilidades. Não somente os testes vocacionais e se descobrir e olhar para si, prestar atenção, fazer alguns cursos. De repente, eu quero, sei lá, eu gosto de matemática, eu começo a fazer alguns cursos nessa área, e aí eu vou, e no meio do caminho eu percebo que não é isso, e tá tudo bem. Né? Então, o curso é uma forma que você tem de descobrir qual carreira você seguir também. E pensando nisso, né? Chegou uma pergunta aqui enquanto a gente estava conversando. Eu falava um pouco dessa quarta revolução tecnológica, né? Que tudo indica que nós devemos seguir a área de tecnologia. Mas as pessoas esquecem um pouco que áreas ligadas ao humano, ao cuidado, áreas ligadas à alimentação, meditação, veganismo, enfim, são tantas outras coisas que as pessoas valorizam. E eu acredito que essas profissões ainda vão se manter, né? Não tem como você substituir por um computador, enfim, acho que não dá para substituir um massagista, um professor de yoga, né? Enfim, acredito eu que ainda vai precisar de um ser humano ali. Mas eu recebi uma pergunta aqui agora de uma menina que falou que chegou a fazer um teste vocacional ano passado, numa feira de carreiras, e que ela deu a área de saúde e a área de publicidade. Como eu consigo descobrir qual lado vou? É bem diferente. Né? Bem diferente. Né? Saúde e publicidade tem pessoas, mas eu acho que são estudos totalmente diferentes. Eu acho que é um pouco isso que confunde nesse teste vocacional, né? Quando dá várias possibilidades, né? Dá. Eu vou tirar um exemplo. Por exemplo, quando eu fiz teste vocacional, há muito tempo, né? Deu fisioterapia, deu história, deu jornalismo, e foi isso, assim. Então, história, os três trabalham com pessoas, né? Mas totalmente diferente, né? Fisioterapia, de história e de jornalismo. São linhas distintas de estudo e de pesquisa. Como foi que eu fiz? Eu comecei a participar tanto de eventos, de palestras, de cursos. Fui ler, entender qual caminho seguir. Fisioterapia eu descartei. E aí também foi legal, porque eu comecei a olhar o mercado de trabalho.
Eu Porque falei um pouco sobre isso no início da nossa conversa, que a gente também tem que olhar o mercado, não que a uhum. gente deva seguir ele, mas ver o que está na crista da onda, né? De repente você escolhe uma profissão que nem existe mais, né? Exatamente, né? E aí a gente sabe que algumas profissões elas declinaram, né? Então, assim, não Sim, existe, como você falou. Então eu fui olhar, peraí, se eu for fisioterapia, eu vou ter que trabalhar com o quê? Vou ter que trabalhar em quais áreas? É importante, né, essa pessoa que me perguntou e as outras pessoas que estão ouvindo, entender assim, o mercado de trabalho, quais são as possibilidades, o meu leque de opções de trabalho. certo. E aonde eu moro também. Então é importante a gente ver pela nossa região também, pela nossa localidade, né? Então, dentro de onde eu moro, como é que está esse profissional? E aí eu comecei a descartar a partir daí. E acabou que eu fiz foi administração, né? Não fiz Isso que eu ia te nem, perguntar. Não é nenhuma das três. não fiz nem jornalismo, não fiz história, mas história eu nunca descartei. Uhum. Jornalismo é algo que eu ainda sonho, mas é uma profissão que, por exemplo, hoje em dia está toda confusa aqui no Brasil, né? Então a gente, enfim, mas história ainda não descartei. Eu sempre quis história, mas olha para você, só por uma curiosidade, eu não queria ser professora, né? Por isso que eu não fiz Certo. história. Porque E eu queria hoje ser. é. Hoje sou. Então eu digo que a professora, por isso que às vezes a profissão ela também vai te escolher. Por Uhum. onde a gente caminhar, por onde a gente passar, a gente vai construindo e sem querer você se torna outra coisa que você começa a se admirar, porque é toda uma trajetória, né? Então, Sim, respondendo ela deu publicidade e a área da saúde, ela começa a olhar, a pesquisar cada profissão, né? Publicidade, como é que está o mercado de trabalho? Quais são os meus leques de opções, né? O meu leque de opções para atuar. E a área da saúde, o que, que ela quer, né? Quais são as opções também. A partir daí ela começa a escolher, ela começa a destacar, ela começa realmente a querer o que, que ela quer, para onde ela quer ir, o que, que ela quer seguir. E além disso, é fazer os cursos, ver o que, que se sim. identifica. Uma coisa que é importante nas áreas, normalmente você vai ver pessoas que você admira, que são pessoas que te influenciam. E dependendo disso, isso interfere muito a carreira que você vai seguir. Porque se você admira Certo. aquela pessoa, se você gosta do jeito que ela faz, é assim, a probabilidade, porque a gente é ser humano, né, da gente querer ser parecido, né, porque igual ninguém é, mas querer Uhum. ser parecido é grande também, né? Então você acaba seguindo. Então eu recomendo que ela comece a fazer essa análise mesmo. Hoje a gente tem aí várias modalidades de estudo, né? A gente tem as faculdades tecnólogas que são de 2 anos, né? Que é uma coisa que relativamente é mais nova no país. Antes tinha os tecnólogos que eram de 3 anos e aí foi reduzindo. A gente tem as faculdades EAD. A gente tem aí aqui em São Paulo, o Centro Paula Souza, que tem os cursos técnicos de 1 ano e meio. Hoje já tem cursos técnicos de 1 ano que também te formam para uma carreira. Antigamente a gente tinha Senai, né? Os meninos, os pais falavam, você tem que fazer o Senai, porque se você não fizer o Senai, não é, né? Que era para as áreas de Uhum. metalurgia. Você recomenda também esse tipo de curso antes de ingressar direto numa faculdade? Então, depende, né? Eu acredito que é importante, primeiro, você. Porque o mundo mudou, né? Hoje mesmo, por exemplo, com a pandemia, estão surgindo outras profissões. Eu estava vendo Sim. profissões, por exemplo, gerente de live, que não tinha. Olha, Olha! olha, tô Olha! aqui. Né? Então, assim, está surgindo outras profissões. Certo, Essas daí de seguir fazer Senai, fazer Senac, o Senai principalmente para trabalhar em fábricas, nessa área de metalurgia, ainda assim é um caminho, porque alguns vai pela questão dos pais, mas é importante você certo. sempre olhar e pesquisar quais são as tendências de carreira daquele ano ou futuras. Porque senão é Tá. isso, senão a gente vai cair numa questão de que nem a profissão mais existe. E não adianta, por exemplo, você ir lá fazer Senai se nem tem mais vagas de metalúrgico, né? Então é Sim, que tá, importante, né? né? Então, assim, é importante eu entender quais são as tendências de carreira do mercado. O que está em Bacana. alta? O que está acontecendo? A Bianca falou a mesma coisa que sobre os testes dela.
os meus testes sempre dão as mesmas opções: fisioterapia, história e jornalismo. Tô achando que esse teste aí ele é meio proposital, né? E ela Oi, falou que Bianca. está com muita dúvida, realmente não sei o que fazer. Que é meio que aconteceu com você no seu período, né? De ter dado essas três opções e você acabou indo fazer uma opção totalmente diferente. Quanto tempo você demorou entre um teste e entrar numa faculdade, assim? Você teve mais tempo para pensar e pesquisar? Como que foi esse processo? Olha, no ensino médio, no terceiro ano, no último ano Uhum. especificamente, eu fiquei focada em escolher mesmo a minha profissão, a carreira, então eu fiz vários testes vocacionais e sempre dava os Certo. mesmos. Então eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Aí eu lembro que eu terminei o ensino médio num ano, eu fiquei um ano ainda pensando e fazendo cursinho. Foi um ano, no ano seguinte, aí eu já fiz ADM mesmo. Tá. E dentro da área de ADM, né, quem quiser também seguir, quem tiver interesse, é legal porque ela é muito generalista, né? Então, Sim, a tem DM pessoas que. são 4 anos, né? Hoje tem a menorzinha, né? Que você consegue fazer os blocos nesses tecnólogos, né? Mas o normal são 4 anos de faculdade. Quando eu fiz os 4 anos de Uhum. universidade, né? Eu sou bacharel, então eu fiz os Certo. 4 anos, e aí você. Mas eu fui voltada para pessoas, né? Porque no meu caso é pessoas e não sei o quê. Sim, Então, a minha área de gestão de pessoas foi onde pegou. Eu gosto de marketing, de logística. Eu não gosto muito de exatas, então eu não gosto muito de contas. Apesar de eu ter ido certo. sempre muito bem, mas não é a área, por exemplo, eu não virei contadora, eu não virei alguém para trabalhar no financeiro. Porque também é Uhum. um pouco sobre isso, né? Você vai se descobrindo. O pessoal do financeiro é um pessoal mais assim reservado, é um pessoal, né, que você vai andar nas empresas, você vai ver as áreas, né? Então assim, eu não me identifico muito nessas outras áreas. Eu prefiro gestão de pessoas. E aonde foi que eu fiz a minha especialização? E aí eu fiz uma Bacana. MBA em gestão de pessoas e gestão educacional, né? Que aí eu acabei me tornando professora e trabalho com RH por causa disso, né? Foi essa descoberta. Então foi um pouco sobre isso, assim. Tá. Eu acho que a gente tem uma história bem parecida, né? Bom, eu fiz técnico em nutrição, trabalhei com isso na minha adolescência até entrar na faculdade. Por não ter grana, entrei na FATEC, fui fazer logística, mesmo sendo zero exatas. No período de faculdade, já ingressei no terceiro setor e comecei a dar aula. Com 20 anos, eu já dava aula, já estava em sala de aula, zero também, não continuo com isso. E estando dentro do terceiro setor, já tem 18 anos isso, eu já fui para várias áreas, mas eu sei que é o que eu gosto. E aí foi onde eu fui fazer minhas especializações. Mas eu, por exemplo, não tenho uma faculdade de psicologia, assistência social. Enfim, hoje eu tenho uma pós de gestão pública, né? Porque a Uhum, vida vai te levando, mas a minha faculdade inicial eu não tenho, né? Na área social. E eu acho uhum, que também é muito isso, a profissão te escolhe, né? Então, às vezes, o jovem, ele fica nessa ansiedade de, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, mas às vezes o jeito que você vai conduzir na sua vida, você precisa ter uma graduação normalmente, mas hoje as empresas são multidisciplinares, né? As equipes são multidisciplinares. No terceiro setor, normalmente, você trabalha de jornalista, eu já trabalhei com veterinário, com nutricionista, com pessoas que não têm nada a ver com o terceiro uhum. setor, mas acabaram indo para o terceiro setor, né? Que é um setor que abrange muito isso, e eu acredito que as empresas hoje também estão muito assim, né? A gente vê que as pessoas não necessariamente têm aquela formação para aquela área, né? Não, é muito comum, por exemplo, Kelly, você ver engenheiros como diretores de RH, Sim. né? Sem Então, uma assim, especialização, né? você pega assim, pessoas muito mais na área de exatas, de números, e que se tornaram gestores de RH, ou seja, nada de humanas, mas foram para essas áreas, né? Então, assim, é comum a gente ver executivos de RH, mas com formação de engenharia, totalmente técnico, totalmente exatas, né? Números e tudo mais, operação, né? Então, é muito comum. Eu acredito muito nessa questão o caminho da profissão que ela às vezes ela te escolhe, que é o meu caso, que é o seu, né? A gente vai caminhando, a gente vai trilhando por tantas outras coisas e a gente vai se descobrindo também nesse Sim. processo. Mas eu acho que é muito importante a gente olhar para si mesmo, entender quem é você, do que você gosta. Você gosta de trabalhar com cinema?
audiovisual, jornalismo, e eu estou falando essas profissões que às vezes são profissões mais elitistas, Uhum. e que o acesso para essas profissões é mais dificultoso, mas a gente tem que sonhar e a gente tem que se permitir a isso, né? Sim. Então a gente tem que ir mesmo. Então tem gente que fala assim, Kati, uma vez um grupo de jovens falou assim, no ensino médio da escola pública de onde eu estudei, né, que eu fiz, ninguém nunca ensinou carreira. Ninguém nunca falou pra Sim. gente No- o que fazer, se existe testes vocacionais. É bom dizer que existem vários testes vocacionais gratuitos, né? Depois, se você Uhum. quiser, eu até te passo o link. Bacana. Existem muitos testes vocacionais, mas é isso, né? Esse jovem periférico de rede de escola pública, será que o pessoal para falar? E eu percebo, Kelly, que é uma coisa muito cultural, assim, né? É, devido a todo nosso processo, nosso sistema, não permite que essa classe que a gente está falando, essa classe periférica, que aí já vem de pai e de mãe, não passe Uhum. para os seus filhos que eles podem escolher a profissão, mesmo sabendo que eles têm que trabalhar de qualquer coisa neste momento, né? Porque Sim. precisa, necessita, mas que assim, ó, neste momento você vai fazer isso, mas o que você gosta de fazer? Né? Vamos procurar fazer outras coisas, vamos procurar fazer outros cursos, né? Então, assim, estudar no que você quer fazer até chegar a hora mesmo certa. Então, eu vejo que é uma coisa muito de descolonizar mesmo o pensamento do povo, de que você pode escolher sua profissão, né? Porque senão a gente continua na mesmice e o pessoal que sai de alguns, né, muitas pessoas que saem de escola, de rede pública, da periferia ainda continua sem poder escolher o que fazer, porque ninguém ensinou. E a gente precisa Sim. ensinar. E a gente precisa E falar. eu conheço uma mulher negra, enfim, já deve ter os seus 60, 70 anos, e ela é médica, o que é uau, né, para uma mulher negra. E uma vez conversando com ela, porque me interessou muito ela ser médica, principalmente por ela ser negra, a gente ainda se espanta, mesmo em 2020. E ela me disse que ela parece que ela foi fazer medicina com quase 40 anos. Ela primeiro foi trabalhar, e aí ela entrou num concurso de um banco estatal, não sei se Caixa Econômica ou Banco do Brasil, juntou o Uhum, dinheiro e aí depois ela abandonou a carreira para ir fazer medicina, porque os pais não tinham condições de pagar. Então, uhum. muitas vezes a gente adia o sonho, né, por um É, momento, vai trabalhar de uma outra coisa, e a partir dali, conseguindo ter o seu fundo, o seu dinheiro, a gente vai fazer aquilo que a gente queria ser, né? Então, a é gente vê isso. hoje faculdades para pessoas mais velhas, né? A gente tem hoje tem Uhum, faculdades especializadas. O ano passado eu fui dar uma palestra essa época do ano na Fatec e eu encontrei dois senhores, um senhor e uma senhora, os dois tinham perto de 70 anos e estavam fazendo agronegócios, que é um uhum, curso que o Centro Paula Souza oferece. E eu me emocionei muito, primeiro porque os dois eram negros e eu vi meus avós ali, meus pais, e segundo uhum, porque eles já estavam concluindo o TCC, né? Já estavam ali há mais de 3 anos e era um sonho deles fazerem faculdade, né? Criaram os filhos, vieram de uma situação de extrema pobreza, mas uhum. chegaram naquele momento da vida, por mais que talvez você não vai trabalhar no, né, na profissão, mas é um sonho que você realizou. Então também a gente tem que dar tempo ao tempo, muitas vezes, né? Que a gente fica afoito. E também a gente é muito cobrado, né? De já sair do ensino médio, escolher uma carreira, de ir trabalhar, né? De ter saído ali já com tudo isso, e de repente você vai dar aí 1, 2 anos de pausa para se encontrar e depois vai seguir o caminho. E tudo bem, né? Eu acho que não, isso E, não é um problema. Não, Kelly, você tocou no assunto que é importante e tá tudo bem. Porque se um jovem de classe média alta ele pode parar 2 anos para pensar na vida, um jovem periférico, normalmente preto, ele pode também parar. E tá Sim. tudo bem, né? E a gente também é importante a gente dizer, eu percebo que essa geração, a que tá entrando, tantas gerações, né? Eu acho que agora é milênio, né? Tem uma depois, né? Não sei. Outro dia eu fui ver, falaram que eu era millennium também, porque é uma outra definição, eu não entendi mais nada. Assim, depois a gente vai ver, mas eu sei que tem uma geração agora, que é essa que os adolescentes de agora, e tem uma, por exemplo, a do Sim. bem, Deve né? ser cyber choque, cyber. Por exemplo, a geração do bem que está chegando agora são os jovens que às vezes não vai querer trabalhar para uma outra pessoa. Ele Sim, não, ele não é este perfil que vai querer mandar o currículo, que vai querer entrar na melhor empresa, porque a nossa geração ainda tinha isso na cabeça.
Da carteira assinada. Né? Da carteira assinada, né? Da carteira assinada, aí a gente listava as melhores empresas para a gente poder trabalhar a empresa do sonho. A geração Sim, do bem já não, quer dizer, já tem gerações, por exemplo, de gente de 15 anos que já, eles já não pensam assim. A do bem, então, perfeito. já nem vai, tipo, isso não existe, né? Pode ser que tenha algum jovem que queira ir e tá tudo bem, e vai ter Uhum. muita gente que isso para eles assim, tipo, gente, não me vejo. Eu não me vejo nesse lugar, porque ele vai querer ou abrir o seu negócio, ou ele vai querer fazer uma outra coisa. Ou é isso, ele vai ficar trocando de emprego e quando ele não se sentir bem, ele vai para um outro emprego, porque isso são perfis, né? São perfis comportamentais, são novas gerações, novos pontos de vista de ver o mundo, né? Então, assim, para eles, eles não se identificam se aposentar dentro da mesma empresa, né? Eles querem saber do mundo, do movimento, de tecnologia, é outra coisa, né? É uma outra realidade que é muito diferente da nossa. É Eu muito acho que você tocou, diferente. eu acho que você tocou um ponto importante, que é a questão do empreender, né? Muitas pessoas fazem faculdade e a gente tem. Eu sempre converso sobre dois tipos de empreendedorismo, por necessidade, que é o que a gente vive hoje, né? Na situação de pandemia, o que a gente tem visto são as pessoas empreenderem para conseguir uma renda e se manter nesse período, e aquele empreendedor que ele é nato e que mesmo ele tendo feito faculdade, outras coisas, ele não se adequou no modelo de alguma empresa, numa cultura, e ele abriu o seu próprio negócio e é um negócio bem sucedido. E ele não Sim. pensa em mudar. Para você ser empreendedor, além das coisas de empreendedorismo que você tem que saber, você entende que você também precisa ter uma faculdade, alguma coisa desse tipo, ou é uma coisa que você acha que já vem nato da pessoa? Olha, eu acho que tem as duas coisas, né? Eu acho que tem esse empreendedor que já nasceu com o espírito empreendedor, com faculdade ou sem faculdade, porque a gente vê muita gente sem faculdade, sem formação, empreendendo e tendo sucesso, e tendo resultado e lucro. Como também a gente vê algumas pessoas que são empreendedoras, mas eles se descobriram empreendedores depois de fazer algum tipo de faculdade. Né? Ele fez alguma faculdade, e ali no meio daquela faculdade gostou de uma determinada disciplina, de um determinado tema, e começou a criar. A gente sabe que se é a opção eu escolher ser empreendedor, e dependendo da universidade, né? E aí a gente está falando de universidades top de linhas principalmente, esse jovem que está nessa universidade, ele tem laboratórios de inovação lá dentro, que ele É. pode ficar pensando no que criar, no que fazer, e ele se desenvolve ali, né? Então ali ele se torna um empreendedor, né? Uma pessoa de negócios, aí ele começa a criar e a pensar o que ele quer fazer, como ele quer fazer. Isso também existe. Como também é o que a grande maioria dos empreendedores, eles acabam se empreendendo por necessidade, né? Eles acabam se descobrindo. Uma vez, Kelly, foi muito engraçado. Eu fui mentora de um grupo de jovens de meninos negros periférico, da ZL, da Zona Leste. E Uhum. aí, eles falaram assim para mim, Kati, eles são do audiovisual. Bacana. Agora você imagina, né? Preto, Na pobre, periferia. do audiovisual, que é uma área totalmente elitista. E aí eles falavam assim, Kate, como é difícil, né? Como a gente encontra todo dia portas nas nossas caras fechadas. Jovens que eu digo, eles tinham entre 18 a 20 anos, estavam ali. Tinham terminado o ensino médio, estavam tentando buscar o sonho. Então eles criaram uma produtora deles, né? E estavam indo atrás de projetos, de editais para poder sobreviver, né? Mas aí era o questionamento deles, né? Por que que essa área é tão preconceituosa e tão Sim. fechada e tão panelinha? E que a gente sabe que, infelizmente, a maioria das profissões, mas algumas profissões especificamente, você só consegue entrar, acessar com indicações, né? Sim. São núcleos muito fechados. Existe sim bons salários, né? Existe trabalho, existe. Só que normalmente comanda os mesmos, né? E aí você acaba sendo por indicação. Mas é isso, né? E eles estão vivendo disso, insistir e continuam, mas não é fácil. Mas eles estão vivendo do audiovisual, segue no audiovisual,
com a produtora e fazendo muitos trabalhos, né? Alguns freelances. Mas o quanto que é importante a gente também reconhecer e possibilitar esse trabalho de forma digna, né? Com salário digno, não somente para uma parcela da população, mas para todos. E aí eu digo também a arquitetura. Porque se você não faz arquitetura numa determinada universidade X, meio que as portas ficam fechadas, né? Eu Porque a acho gente. que, antes de você seguir, eu queria já emendar uma pergunta que é Tá. sobre esse ponto que você falou. Além da gente ter que escolher a carreira, tem a questão da universidade. Hoje, Uhum, o país se divide em faculdades de primeira e segunda linha, né? uhum. Determinadas empresas hoje, e claro que a gente não vai citar nome, mas você sabe que só contrata de faculdade X, Y, Z. Quando o Sim, jovem vai prestar um processo seletivo, ou para trainee, ou para estagiário, as multinacionais, o primeiro corte delas, mesmo que, né, que é um viés inconsciente, mas é essa questão da faculdade, né? Então, existem as faculdades que são essas de mais fácil acesso, que a massa acaba acessando, porque é a faculdade que é mais barato, que oferece mais desconto, e existem aquelas faculdades que são mais elitizadas, que mesmo sendo particulares, não sendo as públicas, elas têm um ensino totalmente diferente e um curso que em uma custa 600, na outra custa 4, 5 mil. Né? A gente tem isso em é, São Paulo, principalmente, a gente sabe a divisão de classe das faculdades. sim. Você acha que a gente também precisa se preocupar com o tipo de faculdade nesse sentido? Porque isso, se você não tiver numa faculdade boa, você não consegue um emprego? Ainda tem essa preocupação ou você acha que a gente consegue driblar isso dentro do sistema? Ó, Kelly, a gente consegue, só que é isso, ele é muito cruel quando a gente Uhum. começa. Eu não fiz a universidade top de linha, né? Eu fiz uma Sim. universidade boa na época, uma universidade muito boa. Ah, e é importante, né? Quando eu fui fazer a universidade, eu fiz em 2004. Tem um tempo. E aí, E eu a gente tem que olhei. nem nascer que tá vendo essa live. Tem muita gente, viu, Kelly? Aí, quando eu fui olhar, quando eu fui procurar, tem aquele. Eu acho que ainda deve vender, mas eu acho que tudo hoje é no Google, né? Aquele guia das Sim, do estudante. universidades de 5 estrelas da época, que é aquela coisa toda. Então, quando eu fiz, a minha tinha 5 estrelas, estava toda organizada. Então, eu fiz lá. Mas não é fácil, né? Eu sei que eu perdi muitas oportunidades, porque é muito isso que você falou, é o viés inconsciente do RH de quem vai te contratar. Porque eles sabem que não podem falar isso, hoje em dia principalmente. Sim. Mas o viés inconsciente faz com que ele te bloqueia antes de você seguir a carreira, porque a gente sabe que a entrevista, o processo seletivo, é a sua porta de entrada. Se você já é barrado, só da pessoa olhar o seu currículo e ver que você não é das top 5, né, das 5 primeiras, você já é barrado. Então, assim, que tipo de inclusão é essa, né? Para quem que é essa inclusão? Uhum. Hoje em dia se fala muito de a gente não vê mais universidade, a gente não vê mais se a pessoa tem inglês fluente ou avançado, né? Então, assim, as universidades eles não olham mais. Mas será que não olham mesmo? Será que entre uma universidade. Tem dois jovens, um que fez na X, outro que fez na Z. Qual será que ele vai olhar antes de Sim. conversar, né? Se tiver que decidir. Então, assim, isso é importante e essa pergunta e essa resposta, eu sempre falo que quem está comandando o processo seletivo precisa refletir sobre isso, sobre suas ações, né? Porque não adianta nada a gente se matar aqui desse lado, a gente estudar, porque também tem um ditado que todo mundo fala, né? Quem faz a universidade ou a escola é a pessoa. E eu acredito Uhum. nisso, né? Sim. Eu acredito muito nisso, porque às vezes assim você vê, Kelly, você vê gente que está ocupando uma determinada posição, que você olha assim e fala, gente, por que essa pessoa está nesse lugar? E você vê que você trabalha muito mais do que aquela pessoa, né, que você se disponibiliza muito mais. Mas é isso, né? São os viés. Né? A pessoa, de repente, ela teve uma formação numa determinada universidade e ela tem um inglês avançado. Ponto. E é Já isso. resolveu. Ela Eu foi acho que contratada. eu acho que caminhando para a nossa última parte, a gente tinha uma pergunta que tinha chegado aqui,
primeiro que erros a gente evitar quando a gente vai escolher, se você consegue pensar, né? Que erros eu preciso evitar antes de escolher minha profissão. Eu acho que a gente já respondeu um pouco aí falando dessa questão do autoconhecimento. E pensando sobre isso também, né? A gente vive num país que a maioria dos estudantes, apesar da gente ter tido essa ascensão do ensino universitário, eu tenho uma história particular que quando eu ingressei na faculdade, eu fiz faculdade pública, FATEC, mas não achem que eu sou QI alto, né? Aluno autodesenvolvido. Na época o Enem era quase ninguém fazia, eu fiz e também me ajudou a entrar na faculdade. E também teve a questão de eu conseguir bem na prova. Na época a prova era de 2 dias, enfim. E eu entendo que a questão da faculdade, de eu ter feito uma faculdade pública, me colocou em alguns lugares. Porque as pessoas, independente de você falar, eu sou zero logística, eu não sei rotear um caminhão, a pessoa olha primeiro sua faculdade. Eu entendo que por ser, né, muitos lugares que eu trabalhei, que eu entrei, é por conta da faculdade. Mas tem muito a questão da gente ter vivido isso, acredito que você também. Eu não tive o privilégio só de estudar, né? Eu estava esses dias pensando, quando a gente estava pensando sobre esse tema, que determinadas vezes eu saía 4 horas da manhã de casa e chegava meia-noite, né? Porque eu Sim, trabalhava, a gente faz tudo isso, aí no sábado eu não conseguia acordar para ir para a faculdade e perdi a aula, né? Porque você não sim, conseguia acordar, né? Você estava morto e a gente vai levando. E talvez a gente não tenha tido a qualidade de ensino que um jovem que só se dedica aos estudos tenha. E a maioria dos sim, estudantes brasileiros hoje passam por diversos perrengues, né? Mesmo fazendo faculdade pública, enfim, tem que trabalhar, dar consultoria, a gente conhece diversas pessoas assim que não conseguem se dedicar só ao estudo. Você acha que existe uma luz no fim do túnel dentro do país das pessoas valorizarem mais as histórias pessoais, né? Quando eu falo pessoal, é isso, que eu valorizo muito mais uma menina que sai da Zona Leste ou da Zona Sul, que pegou trem, que à noite estava com sono, mas estava na aula, que tem uma organização doméstica, que consegue entregar os trabalhos, do que talvez uma menina que não teve toda essa resiliência de se manter 4, 5 anos num banco universitário. Você acha que existe uma luz no fim do túnel desse RH de também começar a valorizar essas histórias? Você que está do lado daí, né? Kelly, eu vou responder duas coisas. Só eu Uhum. vou complementar uma na outra. A anterior sobre as universidades, porque é uma coisa que eu fico pensando muito, né? E aí, uma pessoa, né, da periferia, né, do extremo, não sei o quê, que teve toda uma batalha, toda uma guerra para acessar uma universidade, e às vezes ela consegue acessar a universidade mais popular que tem, Sim. já para ela é uma vitória. Às vezes ela é o primeiro da família, que foi meu caso, talvez foi o seu, é o primeiro, aquilo já é, né? Então, e aí assim, e não, e eu digo assim, acessar essas universidades que não são as top 5, né? Sim, E para ela é uma vitória. E a gente não pode desmerecer isso. E aí o que é que eu faço, né, com esse jovem que está nesse lugar, que para ele é uma conquista, e a gente sabendo que existe do outro lado ali uma RH que pode te boicotar, que pode te cortar, que pode, enfim, não somente o RH, mas outras pessoas que não vão te considerar no processo seletivo, porque isso existe até hoje, né? sim, Eu já passei, outras pessoas passam, e existem jovens que até hoje passam por isso, né? O que é que eu falo? Corte essa empresa da sua vida. Corte. não te merece. Não te. É difícil? Perfeito. É. Por que que acontece? A pessoa fala assim, Kátia, mas a pessoa precisa trabalhar. Eu sei, mas ela não te quer, querido. Ela não te quer. Supera, supera, né? Como diz o povo. Ela não te quer. Você começa, já que essas empresas ditas, inclusivas, de diversidade, bararé, então o que acontece? Começa a listar quais são as empresas que de fato estão incluindo, que Certo. estão tendo essa diversidade, e aí sim você começa a enviar o seu currículo, você começa a dialogar com ela. Aquela que não e é isso que eu também semana passada eu estava falando com um grupo de pessoas assim, de líderes e de RH sobre isso, né? Se alguém de RH me vira e fala assim, Catiana, quero fazer um processo seletivo, me ajuda. Ok, vai ter diversidade e inclusão? Sim. Se não, eu já corto. Eu não vou fazer parceria com esse tipo de gente. A gente precisa Certo. cortar, sabe? A gente precisa cortar, porque senão a gente nunca vai sair desse sistema opressor, Kelly. Né? Senão esse RH continua, ou esse RH, ou esse tipo de outras pessoas de outros temas continuam falando e a gente não sai. E sobre responder o fim do túnel, a luz do fim do túnel,
Eu acho que é um trabalho muito de reflexão com esses profissionais, deles pensar quais são as atitudes. Peraí, gente, como é que funciona aqui dentro da empresa de vocês? O que você faz de fato para incluir? Uhum. Como é que é o processo seletivo? Porque também a gente tem que pensar uma coisa, né? Hoje, com a pandemia, está todo mundo aqui no online. Mas nem Sim. todo mundo tem acesso à internet. Os processos seletivos, eles estão acontecendo virtuais. Mas será que as pessoas com quem eu quero dialogar, elas estão aqui? Elas estão conseguindo participar dos processos seletivos? E se caso elas não estão, a minha empresa, ela tem um programa que consegue, pelo menos, e eu sei que políticas públicas a gente não faz somente com o governo, a gente pode sim fazer com grandes parcerias também, com iniciativas privadas. A gente está vendo que a nossa situação do Brasil, como é que tá. Porque tem gente que pode virar e falar para mim, ai, Catiana, mas acontece que internet não é obrigação da empresa. Entendo que não é obrigação da empresa, mas a empresa ela também tem a obrigação de disponibilizar, sim, acesso, principalmente naqueles territórios que ela ocupa, né? Até Sim. porque está tendo renda. Então, será que ela tem um programa e ela fala de inclusão de diversidade? Então, será que ela tem um programa que permite e que inclui, sei lá, fechar lá um lugar e dar acesso à internet para essas pessoas, para que elas possam participar do processo seletivo? Então, essa pergunta eu acho que é muito da gente dialogar com quem está desse outro lado, realizando esses processos seletivos, quais são as ações que essas pessoas realizam e fazem. Se de Sim. fato, na hora que eu vou fazer um processo seletivo, eu vou querer lá o filho do meu gestor, da amiguinha, ou eu posso pegar qualquer jovem de escola pública, né? Também tem muito isso, né? Que foi o que você falou anteriormente. Muitas empresas, a gente vivi muito isso ano passado na questão de aprendizes. Muitas empresas, os aprendizes são filhos dos funcionários dos diretores que já estão ali dentro. Então, não Sim, é que tem um processo de aprendiz aberto. Eles até chamam a massa para participar, mas são cartas marcadas, porque o cara quer que o filho dele siga uma carreira dentro daquela empresa. Então, fica uma coisa exatamente. para dizer, né? É uma coisa que foi aberta, mas no final os selecionados são filhos de pessoas que já estavam ali dentro e normalmente ocupando cargos de diretoria, né? E Normalmente esse, são pessoas que... e aí Oi, pode esse falar. jovem, não, e aí esse jovem, ele tem uma carreira ascendente. Ele entra de aprendiz no ano, no outro ele já está como coordenador, daqui o outro ano seguinte ele já é diretor. Aí começa a fazer as comparações, né? Por que que esse não conseguiu? Porque primeiro, ele não teve o pai para indicar, né? Não tem o pai Sim, que é amigo do dono, não tem o pai que é amigo, como se diz o povo, né? Amigo de golfe. Então, assim, sim. isso é importante a gente saber. Então, eu sempre falo, se essa empresa ela não é inclusiva, para mim ela não serve. Né? Se ela tem esse tipo de. Porque existe bastante, para mim não serve, porque ela não vai. Ela acaba machucando mais, porque a gente já está com uma juventude que já está muito ferida, muito machucada, e ter esse tipo de atitude só vai piorar a situação, né? Só não vai Eu acho adiantar. Não, não adianta, por exemplo, Kelly, eu ir numa escola pública e ficar falando para os jovens sonhar, pensar carreira e isso e aquilo, sabendo que eles têm que pagar um monte de conta e aí eles vão para processo seletivo e são reprovados o tempo todo, né? sim, Então, desanima, total. então E tem isso, motivo. Porque os sim, RHs ainda tem uma conversa que a gente teve muitas vezes o ano passado, né? E a gente sempre toca nesse assunto. As empresas também não dão devolutiva muitas vezes, né? Então é, você fica com aquela interrogação do que será que eu fiz de errado. Não que as empresas, eu sei que muitas vezes os processos seletivos são milhares e milhares de jovens, mas as empresas precisam também se organizar para pelo menos os finalistas ou se você chegou numa entrevista presencial, devolver um feedback. Porque às vezes fundamental. a gente está com uma geração ferida, né? Como você falou, que é uma geração diferente e que às vezes um não, não que isso seja legal, a gente foi criado, acostumado a levar os nãos, mas a gente sabe que a gente tem uma geração diferente, que às vezes um não você desmotiva um jovem e ele fala, para que eu vou fazer faculdade, né? Se eu não consigo nem passar numa entrevista. Então é E isso é muito, comum, muito viu, Kelly? Se você sabe que isso é comum, a gente sim, escuta muito dos jovens, então é isso, assim, eu acho que essa pessoa tem que olhar muito, né? Tem que se é, olhar e ver as suas atitudes, porque senão a gente machuca alguém que tinha um caminho bonito para seguir. sim. Kátia, eu queria te agradecer, mesmo com os percalços, a gente aí cumpriu o nosso sonho desde o começo, né? Mas sempre que a gente está namorando essa live, eu acho que a gente precisa estender um pouquinho.
pensar, de repente, em dicas de entrevista, como se portar, enfim, que eu sei que você faz isso com maestria, pensar numa outra forma também de trazer para os jovens. A gente viu que muita gente subiu e perguntou. É um assunto que não se acaba, né? Nem Não. para mim, até para mim que sou mais velha, que já passei por processo seletivo, já fiz. É sempre interessante a gente ver o que o mundo tá acontecendo. Eu acho que uma dica que você deixou super importante é a gente realmente olhar a cultura da empresa, né? Olhar se realmente aquela empresa, meu sonho é trabalhar em empresa X, porque é uma multinacional, tem toda uma cultura de inclusão, todo mundo vai de bermuda e baby look e chinelo, mas será que realmente aquela empresa tem essa cultura no sentido de ser inclusiva? Ou todo mundo lá fala inglês fluente, já tem o passaporte todo carimbado, né? Tem todas aquelas É, coisas que talvez para mim, que sou uma menina periférica, oriunda numa escola pública, vai ser mais difícil de acessar. Né? é, Então também a gente tem que entender um pouquinho, porque às vezes a gente se apaixona pela estética, né? Quando a gente vê é. nas redes sociais, a gente se apaixona muito, mas é legal conhecer a fundo as empresas. Nesse momento de troca de carreira, enfim, você acompanhou algumas coisas que eu fiz. Eu descobri um aplicativo que eu até recomendo, depois acho que a gente pode colocar, que é o Glassdoor, que as Sim. pessoas das empresas classificam as empresas mesmo estando lá dentro. E aí você lê coisas absurdas. E teve um processo seletivo que eu desisti por ler coisas da empresa dentro desse aplicativo. E é aquilo que você falou, a gente também tem que se valorizar. Né? É. Talvez você não vai estar ganhando, não tá desempregado, precisa daquele emprego, o salário seria bacana, porém a empresa, os funcionários não recomendam aquela empresa. Então, por fora ela é muito bacana, mas por dentro, né? Só quem está lá dentro sabe que está sofrendo, né? E a E- gente, eu sei muito bem eu sei muito bem sobre isso. Então, eu queria te e, agradecer de coração. Kelly, primeiro, muito obrigada. Antes de eu fazer a fala de encerramento, só queria falar alguma coisa assim rapidamente para jovem, acho que a gente tem um minutinho. É Tem. olhar sua habilidade, e a gente olha a habilidade é isso, né? O que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, o que me deixa feliz, né? Eu começo a rascunhar, pelo menos, pode começar a rascunhar uma redação sobre você, quem é você, porque isso é Bacana. importante para se reconhecer. A partir daí, criando as minhas habilidades, né? O que eu gosto de fazer na escola, em cursos, em grupos e tudo mais, eu começo a distinguir quais são as habilidades que eu tenho. Eu começo agora a pensar quais são as carreiras, profissões que coincidem e que batem com as habilidades, né? Por exemplo, a menina que perguntou, que ela estava na mesma dúvida do que eu, jornalismo, Sim. história ou fisioterapia, né? Quais são as minhas habilidades maiores que eu posso escolher uma das três? Isso também é importante, né? O que é maior de habilidades? Quais as maiores habilidades que eu tenho que bate nessas três profissões que saíram aí no teste vocacional? Mas eu estou dando essa dica para quem não vai fazer teste vocacional, né? Então, é descobrir quais são as habilidades que eu tenho, o que eu gosto de fazer, o que me deixa feliz. Aí eu começo a pensar carreira, né? Quais são as faculdades que têm essas habilidades? As faculdades que têm essas habilidades que eu tenho e que eu gosto. Outra coisa, eu vou para o mercado de trabalho ou eu vou empreender? Ou eu vou trabalhar para mim? Dessas profissões que eu vou escolher. E aí eu começo tudo a rascunhar, a desenhar, né? Então você começa no seu caderninho a anotar a partir daí, e aí você começa a perceber. Mas, por exemplo, nada impede de você, de repente, ir por um caminho e no meio do caminho você desistir e entender e se Sim, reconhecer e desistir e seguir outro caminho, porque é o normal da vida, tá? sim. É, Bacana. eu acho que é um pouco sobre isso, como você falou, desculpa Imagina, pelo foi ótimo. o tumulto, espero ter respondido as dúvidas, eu agradeço super. Eu também. Amei falar com você, quero falar mais Eu também. vezes. Saudade imensa. Mas, Maravilhosa, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Para mim é muito importante. Estou bem animada, assim. Pena que passou rápido e eu já cheguei no é, meio do caminho, né, gente? não chegou no meio do caminho. Mas A que a nossa gente live possa vai estar fazer. eu vou tentar colocar ela no IGTV, depois ela vai para o YouTube. A gente está encerrando, mas nós do Plano de Menina não poderíamos deixar de posicionar sobre o João Pedro,